Então, explicando um pouquinho quem é o Dr. Vitor, o Dr. Vitor tem formação pela Santa Casa de Belo Horizonte, como clínica médica, também formação pela Universidade Federal de Minas Gerais, como médico, né, fez sua especialização e doutorado. Estou no processo de doutorado. Em oncologia pelo Hospital do Amor de Barretos, né, o Hospital do Câncer de Barretos. E o Dr. Vitor está completando um ano entre Ijuí e o ONG. Exatamente. O Dr. Vitor ele está sendo um fellowship, nós chamamos. Fellow é uma pós-formação após a formação em oncologia. Então, ele fez uma formação com as melhores formações do Brasil em oncologia. É um oncologista extremamente preparado, com muito conhecimento, que a gente teve a honra de recebê-lo aqui no Ijuí. O Dr. Vitor foi selecionado por esse programa de pós-formação, onde ele passou um ano aqui na Oncosite, no Instituto de Oncologia de Ijuí, fazendo sua formação em pesquisa clínica. Então, um pesquisador em oncologia. Dr. Vitor, mais uma vez se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória, né? Lá de Minas, onde veio. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Mas como você mesmo abordou, Aníbal, é um pouquinho resumida a minha história, a minha trajetória, né? Então, eu sou nascido lá para as bandas de Minas Gerais, uma região 200 quilômetros mais ou menos de Belo Horizonte. Governador Valadares. Chama Timóteo. Tá. É uma cidadezinha do tamanho de Juí, 90 mil habitantes, mais ou menos. Uma região chamada Vale do Aço, que é uma região ali baseada na siderurgia. Esse Vale do Aço, né? Perto de Ipatinga, Governador Valadares, são cidades mais referências da região. E saí cedo lá dessa região, com 17 anos, para Belo Horizonte, onde eu passei para medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiquei 6 anos, né, na faculdade e emendei 2 anos também em Belo Horizonte, pertinho ali do Hospital das Clínicas da FMG, na Santa Casa de Belo Horizonte, que é o maior hospital SUS do estado de Minas Gerais, com cerca de mais de 1.000 leitos. Então, um hospital de alta complexidade, transplante, também referência no tratamento oncológico. Ao longo da faculdade, eu tive desde cedo contato com a pesquisa, o contato científico. Então, desde o meu segundo período, no segundo semestre na faculdade de medicina, já me abriu os olhos à pesquisa, né? E tive a oportunidade, no caso, através de iniciação científica, que é o primeiro contato que o acadêmico de medicina pode ter com pesquisa. Por isso, o nome Iniciação à Ciência foi no segundo período, no departamento de anatomia e medicina legal, lá da faculdade. E desse segundo período até o final da faculdade, eu fiquei imerso na pesquisa. E muitos me perguntam, mas como você foi ter o contato com oncologia, né? Eu brinco que todo o contato que eu tive inicialmente na faculdade, seja pela pesquisa ou seja por iniciação à docência, que a gente fala nas monitorias, que é basicamente dar aula e dar o suporte para os acadêmicos mais novatos, foram em matérias, disciplinas que talvez não seriam clínicas ou oncológicas, mas explicando um pouquinho melhor o que seria patologia. Na verdade, é justamente a gente analisar os materiais, por exemplo, provenientes das cirurgias, provenientes de biópsias, e a patologia é um universo que unifica várias especialidades médicas, né? Então, unifica a cirurgia, unifica a clínica, unifica também a oncologia. Então, o meu primeiro contato foi na patologia em doenças infecciosas, mas também no mesmo grupo tinha pesquisas envolvendo a oncologia, envolvendo câncer, envolvendo câncer de fígado, envolvendo câncer de colo do útero. E aquele foi o primeiro contato que eu tive com câncer, né? E me despertou muito também essa parte didática, que eu tenho a minha família toda basicamente de professores, então essa questão de comunicar, de ensinar, sempre teve dentro de mim, é algo que eu sempre gostei e sempre me desafiei para onde quer que eu fosse, com que eu fosse mexer, eu gostaria de conciliar, né? O ensino, a pesquisa e a assistência que a gente fala, o trabalho, no dia a dia com os pacientes. E aí eu tive esse primeiro contato com o câncer, estudando o câncer desde o início da faculdade, e já chegando na reta final da faculdade, que a gente
fala explicando aí para os espectadores a parte do internato, que é justamente quando o acadêmico de medicina emerge no contato com os pacientes dentro do hospital, né? A gente fala até interno que a gente fica internado no hospital, entre aspas, né? Fazer parte. Exatamente. E aí eu tive contato, por incrível que pareça, não foi em atendimento de adultos, mas foi atendimento de crianças com câncer. Uma professora, uma médica fora de série, a professora Carla, que eu até mando um beijo, um abraço para ela, que foi uma referência que todos comentavam comigo: não, mas você vai fazer oncologia, mexer com câncer, uma coisa pesada, como você vai conciliar todas essas atividades no dia a dia com a tua família, uma coisa meio mórbida, né? E eu tive justamente uma outra impressão. Essa médica levava todas essas peculiaridades desse ambiente que no primeiro momento parecia pesado, difícil, mas conseguia trazer uma certa leveza, uma certa segurança para as famílias e pacientes, ainda mais crianças, uma situação mais complicada. Ali foi o divisor de águas, para eu escolher de fato me especializar em oncologia. Inclusive, quando eu formei medicina, que geralmente a gente dá uma lembrancinha, né, aí nos santinhos de formatura, eu fiz questão de dar um santinho específico para ela. E anos mais tarde, a gente foi se encontrar e ela ainda guardava esse meu santinho. Falei: não esqueço de forma nenhuma, está no meu coração, e eu fiquei muito agradecido. E aí, toda essa minha trajetória, ou seja, desde o início da faculdade e ao longo da faculdade, e inclusive também, assim que eu formei, e até explicando para todo mundo, antes da gente fazer especialização em oncologia e cancerologia, a gente tem que fazer 2 anos de clínica médica, ou seja, ter esse embasamento, né, do atendimento ao adulto em diversas queixas e patologias, não só oncológicas. Mas a Santa Casa lá de Belo Horizonte, como era a referência em oncologia, lidei com muitos pacientes oncológicos, desde o diagnóstico, tratamento, acompanhamento também. Então, ali eu consegui que eu queria mexer. Exatamente. Então, a minha trajetória, a gente chama que a nossa vida também é feita por acidentes, né? Mas são acidentes assim, de percurso que nos marcam, né? E nos guiam, né? Que nos Exatamente. Então, tudo isso desde o início da minha faculdade, no internato, com a oncologia pediátrica, com a clínica médica, eu tive experiências muito louváveis, assim, que me conduziram para a oncologia hoje em dia, né? E aí eu fui para terminar a residência de clínica médica, inclusive aquele período, né, assim, difícil da pandemia, né? Tão desgastante, cansativo, que a gente teve durante a minha formação médica, tendo que lidar com o Covid, mas tive uma oportunidade de visitar o Hospital de Câncer de Barretos, hoje o Hospital de Amor, já na minha clínica médica. Eu abdiquei das minhas férias, metade das minhas férias no meu primeiro ano de clínica médica, de residência. Inclusive, muitos falaram: o que você está fazendo aqui? Vai descansar. O primeiro ano de residência é um ano cansativo, que a gente trabalha muito para a gente, de fato, aprender. E, nossa, vai aproveitar, vai viajar, vai para a praia. Eu falei: não, eu acho que sempre eu ouvia falar muito bem do Hospital de Barretos. Eu falei: não, eu quero visitar, para ver se é para onde eu vou. Você fez um acompanhamento de observação. Exatamente, uma visita observacional, que eu entrei em contato com o hospital. Já existia esse programa de acompanhamento, e aí eu abdiquei de 15 dias das minhas férias para poder visitar, e quando eu visitei, eu fiquei boca aberta, como que todos lá, a Fundação Pio XII, né, quem rege e organiza o hospital, consegue fazer muitas coisas muito bem feitas e com SUS, todo SUS. Então, claro que tem venda privada, através de leilões, de doações. A participação dos artistas. Exato, é importante. Então, é interessante como a comunidade comprou a ideia. Em uma cidade que tem características muito semelhantes a Rio. Sim. Interior, mais ou menos o mesmo número de habitantes. Eu acho que é assim, parecido, 100 mil, exato. Que para São Paulo, essa é uma cidade pequena. Exato. Para qualquer outro estado, é uma cidade média. E ela está numa região de alto valor, grandes cidades, né, de importância. Agropecuária, né, muito E é uma referência, né, só para contextualizar, o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital do Amor de Barretos,
Ele tem ramificações em vários lugares no Brasil, em outros estados. É um hospital que é 100% SUS e aonde, eu me lembro de uma das visitas que nós tivemos, onde nós fizemos uma parceria em que eles nos davam o know-how de captação de recursos e nós dávamos para ele um know-how de orientação em pesquisa clínica. Assim, que a gente tinha bem mais pesquisa clínica que eu... Tinha mais tempo, né? Eles com um centro de pesquisa de 50 milhões de reais. Né? Então, eles têm uma estrutura que eles recebem a visita lá de um grande empresário e o empresário do prédio para eles. Né? Sim, sim. Mais ou menos isso por quê? Porque reconhece que é um trabalho bem feito. E é bem empregado. Bem empregado. E eu me lembro deles nos passarem que o hospital tinha um prejuízo na tabela SUS de 20 milhões por mês. Por quê? Porque não havia restrição de prescrição. Ou seja, aquilo que não contemplava na tabela X, o oncologista tinha liberdade de prescrever e o hospital corria atrás. Então, o que o SUS pagava para o hospital ficava deficitário 20 milhões todos os meses. E da onde vinham esses 20 milhões? É do voluntariado, né, da captação de recursos, do amor, né, do amor da sociedade. Quero mandar um abraço aqui, aqui estamos nos escutando, eu sou douradense, né, sou Mato Grossense, sou lá de Dourados, e quero mandar um abraço para a Associação dos Amigos do Hospital do Câncer e do Hospital do Amor, que está sendo construído em Dourados, um núcleo do Hospital do Amor para o tratamento de câncer ali na região. Porque ele, lá em Barretos, ele recebe gente indiferenciável de qualquer lugar do Brasil. Ele não é regionalizado. Então, tem gente que vai do Mato Grosso do Sul, de Minas, e recebe o tratamento no hospital. E essa ideia de descentralizar um pouco, até para desafogar um pouco também. Os outros lugares. Estudar um pouco Barretos, que tudo que é bom e que é muito bem trabalhado, a demanda não é pouca, não é pequena. Vejo isso no Brasil inteiro, né? É o nosso hospital aí, eu imagino, em termos de atendimento e diversidade na América Latina. Então a gente atende pacientes, inclusive, que vêm de outros países. Os pacientes com a fama e o serviço bem prestado pelo hospital ficam sabendo dessa iniciativa e tentam o atendimento lá no hospital. E apesar das dificuldades, igual o senhor mencionou, apesar das restrições financeiras, tentado articular para atender a melhor forma. Tem a gente da Bolívia, do Paraguai, principalmente nossos vizinhos. Exato. E a alternativa que eles estão encontrando, e eu acho que a ideia do tratamento de câncer, não só público, né, mas privado, é justamente descentralizar. Né? A ideia do paciente ir até o tratamento não é bem aceito. O ideal é o tratamento ir até o paciente. Claro que isso aí vai ser um trabalho de formiguinha, mas a ideia tem que isso, né? Tem que pensar nisso, de descentralizar, criar vários centros, lá em um centro de excelência que possam estar dar um respaldo, exportando tecnologia e dando respaldo. Exatamente, a ideia é essa, né? E aí, o que te traz aí, Juninho? E aí, no meu final de residência, no caso de formação lá em Barretos, inclusive ao longo da residência, também eu tive a oportunidade de participar de um programa de mestrado acadêmico durante a residência médica, um programa denominado PRISMA, apoiado inclusive pelo Dr. Carlos Paiva, que, como eu tinha interesse em pesquisa e ensino, e eu gostaria de estender a minha pós-graduação, entrei no mestrado acadêmico, inclusive orientado pelo Dr. Carlos Paiva, que é uma pessoa fora de série, do qual participo do grupo de pesquisa dele, também grupo dele da doutora Bianca Paiva, que é a esposa dele, grupo de pesquisa de qualidade de vida e cuidados paliativos. Entrei no mestrado e transicionei ao final da minha residência para o doutorado direto, que eu finalizo o ano que vem. E aí eu estava nessa definição, falando que eu sei que eu tenho a minha pós-graduação, que virou doutorado, que eu sei que eu termino em 2026, mas estava terminando a minha formação. E nos 45 do segundo tempo, fiquei sabendo dessa iniciativa do Fellowship, do Fellow, né? Esse programa de imersão em pesquisa clínica, que hoje em dia a gente sabe que uma alternativa para desafogar os tratamentos, assistência, seja privada ou pública, o SUS, fornecer um tratamento de excelência e gratuito para os pacientes, é a pesquisa clínica. Então, todos os lugares onde eu ia conversar para entender como que a oncologia clínica em diversas regiões,
falavam de pesquisa clínica, né? Todos falavam de pesquisa, mas muitos não tinham uma expertise, não tinham uma formação, que realmente, se você for considerar a medicina e etc., é algo novo, é algo recente. E Juí, na verdade, é fora da régua, vamos dizer assim, né? Ter mais de 20 anos de expertise em pesquisa clínica, isso não é comum no Brasil. Mas eu já ouvi falar de Juí. Alguém já comentaram de Juí? Falei, gente, onde que é Juí, né? Que eu sou de Minas Gerais, eu nunca tinha vindo para o sul do país. E aí teve esse programa através do grupo Oncoclínicas, e conversei com os coordenadores, no caso o Dr. Pedro Demarque, e depois, posteriormente, ele me introduziu o Dr. Fábio Frank. Eu falei, não, o programa vai ser assim, assado, né, esse período, e a tua sede vai ser em Juí, no Rio Grande do Sul. Aí eu lembro de ter perguntado para ele, eu estava disposto, né, eu fiquei muito entusiasmado com o programa. Eu não conheci, mas Juí é perto de Porto Alegre, não é perto, mas tão perto, né? Mas não, estou disposto, eu vou falar muito bem do programa, do local da clínica OncoSite. Sei que é uma clínica de excelência, profissionais de excelência, vai agregar muito, e o que eu puder também compartilhar, agregar com o grupo, vou ficar muito satisfeito. E viu com a cabeça e o coração abertos, e graças a Deus deu super certo, e a realidade assim, superou a expectativa nesse final de ano. Coisa boa, né, ouvir isso. A gente está aqui conversando com o Dr. Victor Guimarães, que é médico oncologista, concluindo seu doutorado em oncologia e concluindo a sua especialização em pesquisa clínica aqui na OncoSite, no Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas. Exato. E o Dr. Victor tem uma curiosidade, porque nós vimos com essa negociação com o grupo, hoje nós estamos no Oncoclínicas, e há um ano o Victor chega aqui e as pessoas sem entender que o Victor é bolsista da Oncoclínicas e ele está aqui. Fazer as partes dessa parceria que nós vínhamos conversando já há mais de 2 anos. Então, é tão bom ouvir de uma pessoa com uma formação tão boa, pessoa e um profissional, com uma capacidade técnica, intelectual e uma postura pessoal tão destacada na tua, as referências que nós vimos. As pessoas, às vezes, aqui na região, não têm noção enquanto isso é respeitada no Brasil através da OncoSite dentro do mundo da pesquisa. Exatamente. Inclusive, tem um programa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né, de captação em pesquisa clínica, para aqueles profissionais de oncologia que querem entender, querem montar um centro de pesquisa, querem levar essa expertise para outros lugares no Brasil, esse país continental que nós temos, um dos centros de referência é Juí, né? Eu acho que esse programa já tem uns anos que Esse programa, se eu não me engano, ele começou em 2017 ou 2018. Exatamente. Profissionais do Brasil inteiro selecionam, podem às vezes escolher outros centros, mas escolhem Juí justamente para conhecer, né? ou dizer da expertise daqui, que não quero conhecer, quero ter essa impressão, porque o Brasil tem as suas capitais e regiões muito grandes, mas o interior é enorme. Então, a ideia, hoje em dia, é cada vez mais a gente se formar nos melhores centros, mas ir para onde não tem profissionais, justamente para tentar levar o melhor tratamento onde os pacientes estão. Então, muitos desses oncologistas voltam para o interior, ou então vão para lugares justamente para poder levar um tratamento que não tinha e quer levar essa expertise daqui para lá. Né? E aqui nós falamos sobre descentralização. Exatamente. Essa é uma preocupação que o Fábio sempre teve dentro das sociedades técnicas, que é criar novos centros e levar centros de pesquisa clínica aos locais improváveis. Exatamente. Nós somos aqui o improvável. Sim, Barretos é o improvável. O mais provável é que aconteça isso em São Paulo, em Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Sim. Então, a criação e o desenvolvimento de grandes centros de pesquisa, de ensino, mesmo de prestação de saúde, o normal é que aconteça no grande centro. E acontecendo aqui em Juí, a 430 quilômetros de Porto Alegre, cidade que na época nós não tínhamos aeroporto. Hoje tem aeroporto com voo direto a São Paulo, aqui a 30 minutos. Aqui que é o aeroporto de São Vicente.
passo fundo em voos regulares. Antes a logística, e para quem trabalha com pesquisa, sabe que nós dependemos da logística, de envio de material biológico, recebimento de medicamentos, pragas, temperaturas. Pagamos a qualidade bem grande. E como a gente acompanha, né, de quantos participantes do programa de imersão em pesquisa clínica da Sociedade Brasileira que vieram e que estão hoje no Nordeste, com centros de pesquisa que montaram inspirados no Norte, na região Norte, com centros de pesquisa montados no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, que vieram, fizeram sua formação, tiveram um aprendizado, uma base e acabaram desenvolvendo os centros. Então, é tão gratificante ver isso e ver a pesquisa clínica chega a esses lugares sendo uma alternativa para os custos cada vez maiores e para um acesso mesmo para o paciente de qualquer nível social, de qualquer renda, de qualquer nível, principalmente no SUS. E eu tenho um lema assim, que eu costumo dizer, algo que o Dr. Fábio me disse também quando eu cheguei aqui, que acho que todo centro, todo profissional que se torna muito bom, que tem um propósito, eu acho que tem um propósito também de compartilhar e ensinar. Eu acho que é o ciclo, né? Exato. A gente tem um momento da vida que a gente tem que ter boas pessoas, estar no ciclo de profissionais para você aprender, não só na teoria, mas na prática. Tem aquele momento que você vai trabalhar de fato para fazer acontecer aquela coisa. Acho que isso independente da profissão. E eu acho que para o ciclo se fechar na vida, a gente tem que ter um propósito. E a gente ir embora daqui sem compartilhar não faz sentido. Então, esse propósito de ensinar a expertise que tem aqui para outros profissionais através desse programa de capacitação, através do fellowship, através de meetings, de encontros com os profissionais, com vários oncologistas, com encaminhadores, cirurgiões, com leigos também, que eu acho que é algo que a educação e a comunicação, eu acho que médica cada vez mais tem que chegar através desse momento aqui, tentar desmistificar muitas questões também, né? E ainda mais hoje em dia com acesso muito fácil de informações, é muito complicado a gente filtrar e saber lidar com todas essas informações que tem. Então, a gente ter momentos para compartilhar, igual esse momento aqui, tirar as dúvidas, desmistificar é muito importante, né? Para entender o que é o câncer, desmistificar isso, né? Eu acho que é essencial, né? Inclusive, uma consulta médica, o que nós fazemos numa consulta médica num consultório? É um processo de educação, de orientação a todo momento, né? Então, não é só prescrever o tratamento, não é só pedir exames, né? Porque isso aí até uma máquina faria, inteligência artificial faria. A gente, muitos oncologistas falam que a medicina é uma arte, né? Não é seguir um livro, basicamente, até porque as doenças dos pacientes não leem livro, né? E as peculiaridades que existem fora daquilo ali, a gente só vai ter ciência no dia a dia, aprendendo, compartilhando, desses momentos de educação. De educação e de troca. Isso é essencial. Isso nos faz o... Exatamente. Que mantém a medicina, né? Não adianta você ser um compêndio de medicina. Não. Tem muita coisa e você não saber compartilhar. Exato. Porque quando nós estamos na consulta, nós temos que compartilhar. E saber compartilhar. Exato. Então, se a gente tem muita informação, mas não sabe compartilhar, não sabe orientar, isso que é complicado, isso se perde, né? Se perde, sem dúvida. Vitor, esse ano foi um ano cheio. Foi. De Juí no mundo. Exatamente. Comecei aqui em Juí, março do ano passado, e já sabia que o cronograma iria me fazer um pouco de cigano esse ano aí, mas seria um ano de muito aprendizado, muitas trocas, né? E até o Dr. Fábio comenta e fala, quem dera se todos poderiam ter essa oportunidade, né? Porque a vida está tão corrida, é difícil você tirar um tempo justamente para entender como funcionam outras regiões, outros grupos, equipes, né? Então, tive a oportunidade nesse inteirinho aí de tempo de acompanhar outros centros de pesquisa também, inclusive no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, tá, do Clínicas lá, né? Que tem clínicas aí no Brasil inteiro, né? São quantas? São 158. Algumas que ainda não estão funcionando. E aumentando, né? Aumentando, né?
Exato, aí tive a oportunidade de conhecer esse centro, Uberlândia também, pelo grupo, e também um período aí de quase um mês em Barcelona, justamente até para explicar um pouco a pesquisa clínica. Então, a gente tem essa pesquisa clínica mais tradicional, né, que um projeto já está desenvolvido, já está elaborado, e a gente executa esse projeto, né, com as medicações, e tem um lado da pesquisa clínica também, que é uma pesquisa clínica por iniciativa do investigador, que é justamente aquele médico, oncologista, no caso, que tem uma expertise, que tem uma ideia interessante pelo que ele estudou, pelo que ele averiguou, e ele propõe um projeto. Ele escreve um projeto, claro, uma equipe, né, desenvolvendo, isso leva anos. Eles têm que entender que a ciência não acontece do dia para a noite. Então, leva meses e anos para você elaborar, para você verificar, para você seguir todo o processo de comitê de ética, né, para sempre respaldando a segurança e os direitos do paciente. E aí eu tive essa imersão há mais ou menos um mês lá em Barcelona, justamente para ver os bastidores desse processo de desenvolvimento da pesquisa por iniciativa do investigador, né? Os oncologistas, basicamente da Espanha e do mundo todo, entrando em contato no escritório lá que desenvolve esses projetos, e eu pude acompanhar lá o desenvolvimento matemático, estatístico. Que é o bastidor. O bastidor. Que vem para se criar protocolo de pesquisa que vai ser muito cétrico internacional. Exatamente. Exatamente. Então, todos os processos regulatórios, tudo respeitando, tudo direitinho, sempre em prol do paciente. É a produção, é como produzir um roteiro do grande filme. Exatamente. A gente fez só o filme, mas os bastidores, os produtores, exatamente. Então, eu tive essa oportunidade e, inclusive, casou também de acontecer no período que estive lá o Congresso Europeu de Oncologia, que é o principal, o segundo maior congresso do mundo de oncologia. Então, eu tive contato também com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo apresentadas no congresso também, ou seja, que é o momento, geralmente, dos congressos e eventos, que os oncologistas têm contato inicial com os resultados das pesquisas, né? Então, para saber se é uma pesquisa que é promissora, que não é, né? E até também ser aprovada aquela pesquisa, ser comercializada uma medicação, leva anos também. E a gente tem que reforçar que tudo é em prol do paciente, da segurança do paciente, né? Então, a pesquisa clínica é uma ótima alternativa com segurança para os pacientes, seja para aqueles do SUS, seja para os pacientes privados de convênio. Então, é sempre válido. Lembrando que quem pode participar de pesquisa? Qualquer cidadão pode participar. Exato, né? Se você está no SUS ou não está no SUS, você tem convênio e existe uma possibilidade de participar do protocolo, você não perde o direito do teu convênio, nem do SUS, você tem o direito de ser doutor. Muito bem, estamos aqui no Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, conversando mais uma vez com o Dr. Vítor Guimarães, que é o nosso fellow aqui no Grupo Oncoclínicas, passando um ano em Juiz no mundo. Quando chegou no teu cronograma, eu olhei, tinha um mês e meio em Barcelona, que ia rodar várias clínicas no grupo no Brasil. Eu falei, Fábio, ano que vem quem vai fazer esse programa sou eu. Né? Que oportunidade. Sim. Então, a gente está convivendo aí desse em Barcelona. Acho que no próximo bloco a gente conversa um pouquinho. Sim, sem dúvida. Então, estamos ouvindo aí no Simple Talk hoje, para quem está interessado, mostrando aí a presença do Dr. Vítor Guimarães, que passa, esse ano termina agora, na semana que vem, tecnicamente no final do mês. Na semana que vem encerramos seus trabalhos aqui de um ano de Juiz, a sua formação como pesquisador em oncologia clínica. Ano que vem, chegando uma nova candidata que já foi aprovada, a doutora Virgínia, que já é pós-graduada em Harvard, por pesquisa clínica. E é uma pessoa fora de série. Fora de série, muito legal, e que fez sua formação também em Salvador. Sim. Uma ótima formação. O nome lá do hospital dela é Madre... eu esqueci o nome do hospital, mas é um grande hospital do câncer, com uma ótima formação, uma pesquisadora, uma professora, oncologista tamanho que chega aqui. E, Vítor, que bom que foi ter você com a gente, porque além de você ser um excelente oncologista, médico, é uma grande pessoa, somou muito com a gente. Nossa, eu que fico agradecido, doutor. Assim,
esses acidentes de percurso, né, essas oportunidades que vão acontecendo para a gente não imagina o impacto disso nas nossas vidas. E o impacto foi na vida das pessoas que você pode aprender aqui também. Muito bem, então estamos aí no Simple Talk, um programa daqui da Mundial FM. A gente vai para um rápido intervalo. Fica com a gente que no próximo bloco o Dr. Victor vai falar um pouco mais dessa experiência na Europa, sobre o que ele achou aqui de Juí, da medicina, da oncologia sendo desenvolvida dentro do Instituto e também das suas perspectivas aí de fim. Muito bem, ouvintes aqui da Mundial FM 96.5, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui o Dr. Aníbal, ele é São Paulo da Mundial FM, do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. E nós estamos hoje recebendo o Dr. Victor Guimarães, que é médico oncologista, com formação no Hospital do Amor de Paredes, concluindo o seu mestrado, o seu doutorado em oncologia, e que foi fellow, fez sua pós-formação em oncologia na parte de pesquisa em oncologia, aqui no Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas, fazendo uma formação de extrema qualidade, extremamente diferenciada, com um currículo aí invejável. Passou esse ano não só em Juí, fez essa trajetória das principais clínicas do grupo, as clínicas onde há pesquisa clínica, no Rio, Belo Horizonte e Uberlândia. E depois foi para Europa, onde foi para Barcelona. Me conta um pouco dessa tua estada em Barcelona. Como é que é mesmo o nome da empresa aí em Barcelona? Chama Medcir. A Medcir. A Medcir que é uma empresa que o Grupo Oncoclínicas é sócio, né? Exato. Que é uma das maiores empresas do mundo em produção de ensaios clínicos profissionais. Ou seja, um laboratório de biotecnologia tem lá uma molécula que vai ser promissora e que pode funcionar num determinado mecanismo molecular ali que vai tratar câncer, tipo de câncer. Ele contrata essa empresa Medcir, que vai desenvolver os estudos desde a molécula lá in vitro, passando pela fase animal e às vezes já pegam estudos para fase humana. Isso. A Medcir, ela tem, assim, pelo que eles compartilharam comigo, é uma iniciativa de profissionais que já tinham uma expertise de longa data com ensaio clínico, com pesquisa clínica com seres humanos, e utilizaram essa expertise de anos, de décadas, e perceberam uma lacuna, de ter uma organização que justamente desenvolvesse os projetos para justamente avaliar da forma mais correta se um tratamento de fato é um tratamento eficaz para os cenários de tratamento do câncer. Então, geralmente eles lidam com tratamentos com seres humanos, mas basicamente com esses bastidores, não de desenvolvimento da molécula, mas justamente de expertise técnica, científica, para elaborar a pesquisa. Então, tem um profissional com uma ideia interessante. Em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, em Juí, um oncologista, que tem uma ideia interessante pela expertise TNP, peraí, eu acho que esse tratamento aqui que funciona para um tipo de câncer, eu acho que pode funcionar para outro cenário também, por A mais B, pela expertise. Só que às vezes não tem estrutura, não tem uma equipe, a gente sabe que pesquisa de medicina você não faz nada sozinho, e ele pode entrar em contato com esse grupo, apresentar essa ideia, e sendo uma ideia interessante, que vai passar pelo CRI, e pela equipe da Medcir, que já tem os contatos também com as empresas desenvolvedoras, que tem desenvolvedores dessas medicações, e eles vão sentar e analisar, e a partir desse momento, elaborar um plano. E elaborar um plano até o final. Isso é impressionante como é a efetividade, a organização e o profissionalismo. Então não tem essa coisa de apenas ter ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Tudo tem prazo, tudo tem organização, tudo passa por várias equipes, todo momento tem brainstorming, que a gente fala, que são as discussões em equipe, em vários setores, com profissionais, inclusive, do mundo inteiro, brasileiros, argentinos, italianos, venezuelanos, espanhóis. Então, até no escritório deles lá, em Barcelona, você tem várias línguas.
É português, é inglês, é italiano, mas todos falando uma única língua, que é a pesquisa de alto nível. Então, de alto nível, e é uma organização e uma proficiência, assim, uma expertise fora do comum, e eles querem fazer mais parcerias aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente sabe que o Brasil tem criatividade e profissionais qualificados não falta, né? Para elaborar, inclusive a gente lida com tantos problemas no dia a dia, são problemas que levam a gente a pensar em soluções. Né? A grande questão é que a gente não tem aquela infraestrutura para organizar essa solução. Então, esse grupo ajuda nesse aspecto, um grupo muito colaborativo. Resolveu muito bem. Eu fico pensando sobre os investimentos em saúde que irão em pesquisa em saúde pública no Brasil, com a nova lei, com a lei Afonso Vaz, e com os investimentos que o Grupo Oncoclínicas tem feito em pesquisa clínica e informação. Imagina, né? O grupo te pegou ali, investindo na tua formação, tu está aqui, eu trabalho com pesquisa clínica há quase 20 anos, e tu me traz novidades aqui na tua fala, onde você teve uma oportunidade de estar lá dentro de uma matriz de produtoras e grandes protocolos de pesquisa clínica em nível mundial. E o Grupo Oncoclínicas é um dos donos da medicina, ele foi um investidor. E aí eu fico imaginando o seguinte, tá? Tu está terminando agora a formação, provavelmente vai ser absorvido tá? Levando em consideração que agora o Dr. Fábio Frank assumiu no Grupo Oncoclínicas a liderança nacional da pesquisas clínicas, ou seja, o Dr. Fábio está com a missão de organizar esse avanço para a pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas, que apoia os maiores grupos de oncologia do mundo. Então, está liderando esse processo. Tem uma retaguarda de profissionais com investimento de grupo para a formação do teu nível. Sim, sabe? Não, profissional, onde eu passei, todos profissionais muito qualificados. E a senhora, o grupo se associando a uma medicina que produz... Sim. Desenvolvedora de protocolos de ensaios clínicos, exatamente. Você espera desse cenário para os próximos anos aí na pesquisa clínica no Brasil e na medicina? O que eu vejo é que, desde cedo, eu ouço dizer aqui pelo Dr. Fábio, pela experiência que vocês têm, e eu percebi justamente isso aonde eu passei, né? Que a pesquisa clínica é um desafio para os pacientes, inclusive, de melhores tratamentos, de acompanhamentos seriados, então sempre prezando a segurança, o direito, a escolha, a liberdade do paciente, mas trazendo o melhor. Aquilo que é o melhor no mundo atualmente, né? Não só a nível nacional. Então, é uma oportunidade de você... Não adianta só na pesquisa clínica a gente dar acesso a melhor droga ou melhor medicamento. Nós temos que dar acesso a melhor assistência. Exatamente. Ou seja, não adianta só a medicação. Tem que ter equipe, tem que ter logística, tem que ter infraestrutura, tem que ter uma cultura, né? Ou seja, todos entenderem, falarem a mesma língua. E é isso que a gente vê aqui, através do Possite, através do IOI, agora do grupo também, um pouquinho que está querendo justamente se organizar nessa parte da pesquisa clínica, que é o futuro, né? Assim, aliás, já é o presente, mas tem uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento, e isso é bom para todos, né? Para o paciente, para o profissional médico. A gente sabe que a nossa profissão, a gente não tem como ficar afastado da ciência, a gente não tem essa escolha. A partir do momento que a gente escolhe ser médico, a gente escolhe casar com os todos também, a todo momento. Então, é atualização, é congresso, é contato com os profissionais mais qualificados, formações, né? Então, e a pesquisa é o futuro, é o que nós temos de desenvolvimento até para os profissionais médicos, tem que estar imersos na ciência. Que é a esperança. Exatamente. É o que faz produzir maus tratamentos. Ainda ontem, conversava com uma paciente nossa que está internada. Pois é. Não está com nada grave, né? Ela pensamos só para fazer as aplicações dela, mas é uma paciente jovem que tem menos de 40 anos, que tem câncer de colo, está fazendo tratamento.
E ela falou, leitor, sobre ela tem lido muito, acompanhar assim, isso, pesquisa clara, né? É do interesse da vida dela. Sim. E ela vendo os tratamentos novos que vem surgindo. E ela, olha, doutor, eu durmo tranquila quando eu vejo vocês falando de pesquisa clínica. Porque eu sei que a cada momento algo de novo vai me dar esperança. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Exatamente. Acho que a pesquisa clínica traz esperança. Falando um pouco de pesquisa, com uma curiosidade aqui nos nossos ouvintes, toda semana na oncologia a gente tem alguma novidade que as pessoas vêm nos perguntar em histórias. Já teve a fosfetanolamina, né, que era a tal pílula do câncer. Gente, sempre digo que se fosse fácil tratar câncer, não seria difícil. Se eu tivesse seria uma arte. Não seria uma arte, não teria tanto esforço, tanto investimento. Alguém sempre tem a erva do momento, o chá do momento, alguém quer promete uma revolução. Uma revolução que vai ser tão fácil, vai ser como um comprimido no seu corpo. Vamos deixar uma coisa clara, né? Câncer não é uma só doença. São milhares de doenças. Quando nós falamos, por exemplo, de câncer de mama, nós estamos falando de mais de 1000 doenças diferentes. Quando você faz a intersecção ali dos subtipos, né? Dos lumiais, negativos, dos HER2 enriquecidos e assim por diante. Então, muito raramente seja um tratamento só que vai se curar o câncer. E se existisse alguma coisa rápida, prática e barata, nós estaremos distribuindo ali do Instituto de Oncologia de Chuí, porque nós teríamos filas quilométricas no mundo inteiro para experimentar essa cura. A conversa mais esdrúxula que eu discuto é que a indústria farmacêutica esconde a cura do câncer para continuar vendendo remédio. Ora, veja bem, se alguém tivesse a cura do câncer total, rápida e barata, ela estaria vendendo isso de forma global, né? Porque novos casos iriam aparecer e ela venderia esse remédio, seria a maior do ponto de vista de negócios aí no mundo. Então, o que eu quero te perguntar é, uma coisa que eu achei que foi muito irresponsável da imprensa e da boa imprensa do Brasil, essa divulgação dessa vacina russa, que promete curar todo o câncer. E as pessoas vêm nos perguntar assim, doutor, é verdade isso? E eu espero, né, que o mecanismo de vacina para o câncer, sim, é verdade, está sendo pesquisado, mas não é simples assim, essa coisa que o governo russo tem prometido de uma vacina que vai curar o câncer de todo mundo, né? A gente acredita que nos próximos anos aí eles tenham vacinas específicas para cada tipo de câncer, mas isso mexeu aí com muita gente. Fala um pouquinho sobre esse mecanismo aí de vacina e essa promessa. Então, a oncologia, a gente é até uma especialidade recente, se a gente for olhar, na década de 50, que foi a primeira quimioterapia, né, inclusive pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente ficou muito tempo disponível no arsenal de tratamento apenas a quimioterapia, né? Então, eram os cenários mais sombrios da oncologia que a gente tinha no tratamento mais restrito. Mas a partir do advento aí da imunoterapia, que é uma outra classe de medicação, ou seja, quando a gente fala classes diferentes de medicação, a gente está falando de metodologias e ações distintas. Já o anticorpo monoclonal um pouco antes da imunoterapia. Isso, exato, bem lembrado. Então, a gente sempre fica correndo atrás em pesquisa clínica para desenvolver outras metodologias. Às vezes, fazer uma outra quimioterapia não é o ideal, por exemplo, ou fazer uma outra imunoterapia. Às vezes é correr atrás de outras metodologias. Às vezes a forma de atingir um câncer e outro tem que ser diferente, estratégias diferentes. Como o senhor muito bem disse, o câncer, a gente costuma dizer que ele é muito heterogêneo. Heterogêneo quer dizer que ele é muito diferente, inclusive na composição dele, do tumor, né? Então ele tem muitas peculiaridades. Um câncer de mama, ele tem muitas particularidades dentro dele, e essas particularidades podem mudar o prognóstico e a capacidade de responder um tipo de tratamento, né? Por isso, a pesquisa clínica quer, a todo momento, entender esse ambiente tumoral, que a gente fala, esse microambiente tumoral, e às vezes não é só nem dentro do tumor, às vezes também a gente estuda muito o que está em torno do tumor, então a relação do tumor com o organismo. Então, entendendo essa parte, vamos dizer, molecular,
que aí começa a gente entender novas estratégias de combate ao câncer. Novos alvos, Exatamente, novas chaves. E uma dessas que parece promissora, que são as vacinas, né? Inclusive umas que sinalizam, mudam a sinalização ali molecular, né, celular. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Todo tratamento que a priori aparenta ser inovador, a gente tem que seguir processos, né? Que às vezes podem levar anos, né? Então tem que ser estudado na molécula, lá in vitro, que a gente fala dentro da plaquinha do laboratório, do tubo de ensaio, para depois ser testado nas células malignas, nas culturas das células, colocar medicação, ver se a célula vai crescer, se não vai crescer, se vai reduzir. Depois fazer um teste dentro dos animais, dos modelos animais, para ver que uma coisa é funcionar a célula lá na plaquinha, no tubo de ensaio, no laboratório, e outra coisa no organismo. O organismo animal é tão complexo, tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes pode funcionar lá no tubo de ensaio, que só tem a célula, e não funciona no animal. Então tem que seguir todo esse processo e tem que ser divulgado também todo o que foi feito. Os artigos, o desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, com as informações muito acessíveis, amplamente disponibilizadas, e às vezes também amplamente divulgadas, distorcidas, ou a forma de comunicação que deixa dúvidas, então isso é um problema. E então a gente tem que ir com calma. Pode ser que seja um tratamento que vai mudar, vai ser um divisor de águas, mas a gente tem que estudar, ver o que foi feito, tem que ser disponibilizado. Os momentos dos congressos, inclusive, é o momento aí que o grupo que desenvolveu aquilo ali vai apresentar os resultados que ele teve para a comunidade científica, tem que passar pelo crivo dos outros cientistas também, porque é muito difícil uma pesquisa, um estudo não ter um viés, não ter um fator que a gente fala de confusão de alguma crítica construtiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Num primeiro momento, o que aconteceu com a fosfenolabina, né? No primeiro momento, saiu a informação de cura do câncer, um comprimido, e como ela está lidando com uma doença que é muito grave, traz muita morbidade para as famílias, então, igual na época do Covid também, quando saiu uma medicação, né? uma informação assim, todo mundo fica apavorado, querendo, vai comprar, né? Gira esse frisson na comunidade. E aí, o tempo encarregou-se de mostrar com os estudos que não tinha uma evidência científica, né, para utilizar. Não tinha um respaldo. Então, a gente estava muito cuidado. No caso dessa vacina e de outras que provavelmente vão surgir de outros grupos, se eventualmente ela tem um potencial divisor de águas de tratamento, o tempo vai nos dizer. O tempo vai nos dizer. E não é imediato. O que eu achei irresponsável da grande imprensa no Brasil foi de grupos aí. Um grupo louco, que a Rússia já estaria vacinando e curando as pessoas que nascem. Ou seja, nós que conhecemos sabemos que é um protocolo de pesquisa muito inicial. E esse que está vacinando a população não está comercial, está vacinando em fase de teste. Exato, de pesquisa. De pesquisa. Tem muito dado para chegar aí. Ainda, né? Tem muita agência regulatória. Exato, né? Inclusive de outros países. De outros países. Isso tem que ser testado de forma global. Tem muito passo. Retestado. Retestado. Não é uma vacina que cura todos os tipos de câncer. Ou é lá para um sentido de câncer. O mecanismo de vacina, a gente acredita que sim. Então, as CAR-T-cell. Exato, que é as terapias celulares. Né? Então, por isso tem muita coisa para vir. E a pesquisa clínica nos dá luz nesses novos tratamentos e nos dá esperança para o futuro aí promissor. Inclusive para ter acesso e entender as metodologias que estão acontecendo e que estão sendo divulgadas desde o seu início, né? Porque o tempo até ser aprovada, se comercializada a medicação vai levar anos. E o fato de você já ter uma expertise em acompanhar, né, essa medicação desde o seu início, então te dá uma vantagem, vamos dizer, estratégica no mercado de lidar com os efeitos colaterais que podem acontecer muito antes. A gente trabalhando com pesquisa, uma coisa que eu sempre falo, nesses 20 anos que eu tenho trabalhado com Indiofarm, eu passei por todas as drogas que estão hoje no mercado. Fazer imunoterapia. Todas as que surgiram anos antes de chegar no mercado, que eu já tinha experiência.
Isso é fantástico quando nós temos um centro de tratamento oncológico que também trabalha com pesquisa. Sim. As nossas equipes, elas acabam tendo mão do tratamento. E isso todo mundo, né? Então, os médicos, imagem, farmacêuticos. Os farmacêuticos, os técnicos, todos têm acesso a terapias inovadoras anos antes delas chegarem ao mercado. Exatamente. Que nos dá uma experiência muito grande. Como algumas drogas que nós fomos os primeiros a utilizar no Brasil. Sim, exatamente. E hoje são comerciais que estão aí. Vitor, rapidamente aí, então, Dr. Vitor Guimarães, médico oncologista, com formação no Hospital do Amor de Barretos, e que está encerrando o seu ano sabático aqui em Jumeira, na Eumoca e em outras clínicas da Grupo Oncoclínicas, sua formação em pesquisa clínica, mas que passou maior parte do tempo conosco aqui. A gente tem muito a agradecer a tua convivência, o ser humano excepcional que você é, além do grande profissional, do médico e agora um grande pesquisador que está dentro do grupo. Vitor, e aí, as perspectivas do Vitor, provavelmente será absorvido aí, tu já tem conversações fortes. É isso. Para que rumo que tu vai? Então, doutor, eu sei que essa parte, né, do ensino, eu tenho meu doutorado, né, para terminar até o ano que vem, então essa parte de ensino, de compartilhar informações, seja elas quais forem, né, nível científico, está dentro de mim. Então, continuar com isso, não sei de que forma, né, sendo professor, sendo um orientador, ou inclusive como pesquisador, a gente conseguia, ou seja, aprimorar no ensino didático, você vai usar em qualquer lugar, inclusive no consultório tem paciente, como a gente disse. Mas é algo que eu quero continuar me movimentando, estando na comunicação, então isso me deixa muito satisfeito com o propósito de vida também, né, compartilhar, não só para estudantes de medicina, da saúde, pares, oncologistas e caminhadores, mas eu acho que uma função nossa também, como eu mesmo disse, é o contato com a comunidade, que é o que está sendo feito hoje. Então, inclusive, parabéns pela Rádio Mundial, pelo senhor, por essa iniciativa aqui de ter esse momento de audiência no sábado pela manhã, que as pessoas podem acompanhar e tal, trazer essas questões de saúde. Isso é muito importante. O tratamento, o acompanhamento não começa só lá no consultório, começa muito antes, na prevenção, inclusive, né? Que é algo que a oncologia tem que atuar. Então, isso, de certa forma, eu acho que eu vou querer mexer. Estar com o paciente também é sempre válido. Então, ter contato com o paciente, consultório, fora do consultório, é algo que me trouxe para a medicina, né? Essa questão humana. E a pesquisa clínica, por ser um futuro e pelo que eu vi, e de eu ter me sentido interessado por isso também, é algo que eu gostaria de continuar envolvido, sabe? A gente sabe também que a medicina é um amplo de oportunidades, e a pesquisa clínica também é um amplo. Você pode trabalhar como pesquisador diretamente, envolvido ali com o paciente, mas pode trabalhar também muito nos bastidores, inclusive nas orientações, né, nas divulgações, na elaboração, né, inclusive em apresentações, congressos, escrita de projetos, etc. Né? Ou seja, você pode trabalhar de várias formas. E eu creio, estamos nessas tratativas aí, né, do grupo, mas tem algumas coisas ainda para alinhar, mas ficaria muito feliz de poder seguir, né? E tenho muito só que agradecer. A verdade. Aí no teu diário de vida. Exatamente. Não, por onde eu passo, nesses lugares onde eu passei, volta e meia eu encontrava, inclusive, por profissionais aí que não atendem diretamente na pesquisa, mas estão envolvidos nos bastidores e que conheciam em Juiz, já ouviam falar, já visitaram aqui, falaram, nossa, próprio Juiz, doutora Lívia, doutor Fábio, toda a equipe lá fora de série. Então, as orientações e recomendações que eu ouvi em todos os lugares, todos positivos. Inclusive na própria Espanha também, né? Nos próprios congressos lá com a própria equipe da Medici, que ainda não teve oportunidade de conhecer aqui, mas ouve falar muito bem e conhece o Dr. Fábio. Então, só boas orientações e recomendações, né? Que bom, né? Que bom a gente ouvir isso. Que bom aí traz essa boa leitura profissional envolvido com pesquisa clínica. Com certeza que no Brasil já ouviu falar de Juiz, Rio Grande do Sul. Tem, sabe? Quem tem um caminho dentro da pesquisa clínica já ouviu falar de Juiz em algum momento.
e tem curiosidade para conhecer. E a gente quer melhorar, né, Vitor? Sem isso, Nosso trabalho é constante, é um trabalho empolgado, sempre de produzir o melhor, de dar o melhor da gente, né? Exato. E eu sempre dou esse recado para qualquer profissão, para você que está fazendo medicina, para você que está fazendo engenharia, para você que está estudando artes cênicas, letras, literatura, onde você tem que ver a coisa. Foque no que você quer fazer. O segundo conselho é: qualquer barreira que se imponha, ela não é capaz de conter um trabalho bem feito. Verdade. Então, faça um trabalho bem feito. E esse é o seu melhor marketing, né? Exatamente. É você fazer a coisa certa. Por mais que haja resistência, por mais que alguém tente... porque surgem quando você faz sucesso, sempre surge alguma barreira, alguém para filmar, alguém críticas. Né? Isso é normal. Quando você faz um trabalho bem feito, não há barreira para isso. E outro detalhe, que aqui você é o melhor exemplo disso. Seja um bom técnico, um bom profissional, mas acima de tudo, um excelente ser humano. Você sendo um excelente ser humano, tudo vai dar certo. Está aqui o Vitor, se dá certo porque é um cara fantástico. Vitor, que prazer foi ter você conosco aqui em Juí. Quanto nós aprendemos contigo, quanto você somou a equipe do Instituto, a equipe da Opposite. Com certeza nós não vamos perder esse vínculo, com certeza estaremos juntos aí em outros grandes projetos no Brasil e no mundo, né, Vitor? Não, eu só tenho que agradecer, aproveitando aqui a audiência aqui na Rádio Mundial do programa, agradecer mais uma vez o convite, agradecer toda a equipe IOI, o CEL, o site, Grupo Opoclínicas, pela oportunidade, pelos aprendizados. E eu costumo dizer que não é só aprendizado ou experiência ou troca profissional. É uma experiência de vida. Então a gente conhece boas pessoas, cria novos vínculos, amizades, né? E isso na vida é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que conciliar tudo isso. Vamos conciliar experiências, que as experiências profissionais se tornem experiências reais de vida. E graças a Deus eu saio esse ano daqui com esse propósito realizado. Então só tenho que agradecer todo o time, toda a equipe. Muito obrigado, Vitor. Então, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. O programa aqui da Mundial FM, do Instituto Montpellier de Juí, da Oncossari de Pesquisas Clínicas no Conselho de Minas. Agradecendo aos patrocinadores, a Rádio Press Radiologia, que traz qualidade profissionais com excelência de formação, qualidade de equipamentos de imagem, de laudos, para que mais radiologia em toda a região, em mais de 7 municípios. Também o Caseiro Restaurante, que traz comida de verdade, comida feita com carinho, com amor, com bons ingredientes, com ingredientes naturais, e a comida que a gente fala que é a comida